Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que já nos envolve a todos, possa nos manter tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. Nós é que agradecemos ao Márcio e à casa a oportunidade de servir, e ele foi tão preciso, uma linha da prece, quando ele falou, esta casa que nos abraça. A gente sempre, em toda a casa espírita, a gente sente, quando a gente adentra, a ambiência maravilhosa, tão bem trabalhada pelos benfeitores. Mas a casa hoje está realmente abraçando a gente. A ambiência está maravilhosa. Tema escolhido para esta noite: a caridade essencial. Toda vez que a gente fala em caridade, não tem jeito, a gente é obrigado a lembrar de uma fábula que tenho a impressão que eu já contei essa fábula aqui. Faz parte de uma coleção chamada Conte Mais, editada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, uma coleção de 4 livros para a evangelização e educação infanto-juvenil. São histórias e fábulas. Esta fábula, vou pedir a vocês que tentem regredir no tempo. Àquela época em que tínhamos 5 anos de idade, 6 anos, em que a gente vivia pedindo aos adultos para contar as historinhas para a gente. E no final da história, a gente fala: conte mais e mais. Então vamos tirar os nossos sensos críticos para a gente ouvir, como crianças que somos, crianças espirituais. Era um lindo vale, um grande e lindo vale em algum canto deste mundo. Ali a natureza vivia em harmonia. Todas as manhãs chegava ele, o vento, a anunciar como seria aquele dia. Se ele chegasse brando e fresco, ele anunciaria um belo dia. Mas se chegasse úmido e forte, cuidado, dia de tempestade. Naquela manhã ele chega em forma de brisa e vai rodopiando por todo o vale, até que de repente ele estanca, ele para, totalmente extasiado, congelado diante daquilo que achou ser a coisa mais bela que já tinha visto. A mais bela de todas as criaturas. Era uma linda e grande flor amarela. Após alguns segundos paralisado, verbalizou: és sem dúvida a criatura mais linda que Deus já colocou em nosso mundo. E ela, muito docemente, responde: bondade sua, senhor vento, mas eu só simplesmente sou diferente. Todas as criaturas carregam a sua beleza. Ainda por cima é humilde, modesta, o que a torna mais linda ainda. Preciso despertar a todos para que venham vê-la. E ele sai rodopiando e gritando: venham ver, a nova moradora do nosso vale é a mais linda de todas as criaturas. E nessa, a bicharada começa a segui-lo. Os passarinhos mais rápidos foram os primeiros a chegar. E diante de tanta beleza se colocaram a cantar, cantar e cantar. Logo em seguida chegam as borboletas, extasiadas com o que viam, se puseram a bailar, bailar e bailar. De folha em folha, de galho em galho, foi pulando o senhor grilo. E chegou também como um dos primeiros, sempre muito falante, já botou o vozeirão, mas é realmente a coisa mais linda que existe no vale. E a bicharada foi toda chegando, e todo mundo em alegria diante de tanta beleza. O grilo sugere: olha, ela é tão linda e tão única, que acho que pode passar a ser o símbolo do nosso vale. Vamos mudar o nome do vale para o Vale da Flor Amarela. E todos concordaram, mas num único momento
de silêncio que ocorreu, um único segundo de silêncio, ouve-se alguém chorando. E o grilo fala: como pode? Quem está chorando? Como pode alguém chorar no momento de tanta alegria? Todos silenciaram. E continuou-se a ouvir aquele choro, e vinha debaixo de uma folha seca. O vento soprou a folha. E lá estava a dona Joaninha, chorando copiosamente. O que é isso, dona Joaninha? Todo mundo aqui em alegria e a senhora aí chorando? Choro, pois temo pela vida do meu filho, Joaninha. Está muito doente. Mas isso não é uma coisa para a senhora resolver aqui? Vá ao doutor Besouro, ele que tem todas as receitas para as nossas moléstias. Eu já fui. E é por isso que choro. Pois ele disse que o meu filho só poderá ser salvo com uma poção feita de gotas de orvalho e 3 grandes pétalas de uma grande flor amarela. E eu não tenho o direito de macular tal beleza responsável por tanta alegria. Ah, mas não tem mesmo. E eis que a flor amarela, com a sua voz bem doce, diz: o que é isso, senhor Grilo? Como o senhor pode falar uma coisa dessa? Vento, sopre aqui ao meu lado, hei de soltar 3 das minhas maiores pétalas, mas não, vai macular a sua beleza. E de que adianta isso, se a desgraça bate à porta da família da dona Joaninha? Como poderemos ser felizes se a desgraça está por acontecer naquela família? Mande vento, sopre. E o vento soprou e ela soltou 3 das maiores pétalas. Imediatamente, alguns bichos já pegaram e foram com a dona Joaninha levar para o doutor Besouro. E todo mundo, diante daquela flor despetalada, todo mundo em silêncio. Eis que, de repente, dos buracos da onde saíram as pétalas, começa a sair uma luz amarela, dourada, tão intensa, de um amarelo inigualável. E aquela luz vai formando novas pétalas de luz. E não para por ali. A luz vai contornando toda a flor, tornando-a toda neste amarelo, dourado, cintilante, eternamente mais belo. E nós, como crianças, captamos a mensagem desta fábula? A mensagem da verdadeira caridade. E o que é a verdadeira caridade? É aquela que nós praticamos sem nenhum outro objetivo senão o de fazer o bem a outro. Não existe outra intenção. A intenção é servir no bem. Pois no nível que nos encontramos, nesse processo evolutivo, nesse mundo de provas e expiações, é muito comum a gente pensar: mas eu mereço ser beneficiado, que eu faço muito bem, eu ajudo muitas pessoas. Há aquele que fala: eu tenho a minha consciência tranquila, eu sempre ajudo da maneira que eu posso ajudar, eu faço muito bem. Como que estivesse lá contabilizando junto ao Pai os seus bônus necessários para, quando voltar para a parte espiritual, ter bônus suficiente para comprar uma casinha branca de janela na beira do lago. Mas isso é barganha. Fazer o bem com o objetivo de tirar algum benefício tem todos os outros nomes, menos a caridade, a verdadeira caridade, de fazer o bem por fazer o bem. Mas é claro que nós recebemos, porque quanto mais naturalmente a gente consegue praticar a caridade, mais nós estamos crescendo na nossa evolução. E olha o benefício já direto aí. Estamos nos beneficiando. Quais são os obstáculos que encontramos à verdadeira prática da caridade? Aqueles sentimentos que ainda existem dentro de nós e que a gente está tentando eliminar. Egoísmo, inveja, orgulho, vaidade, mágoa, rancor. Sentimentos que, por muitas vezes, ainda nos impedem de fazer o bem.
mas estamos focados em a cada dia ir eliminando isso. Mas isso não é um problema só nosso aqui, meros mortais. Esse problema sempre existiu na humanidade, até mesmo dentre os seguidores, os discípulos de Jesus. Aqueles a quem Jesus toda noite fazia reunião com os seus discípulos. O espírito Shaolin teve a aventura de há 2000 anos estar face a face com Jesus aqui na carne. E recebeu do mestre aquele convite que ele sempre fazia: siga-me. Mas Shaolin, nas suas próprias palavras, disse: não estava pronto, muito apegado aos bens materiais, eu não estava pronto para aquele chamamento, e não seguiu. No entanto, 19 séculos depois, já num patamar mais evoluído, Shaolin é convidado para, uma tarefa nobre, integrar esta equipe maravilhosa de espíritos responsáveis pelas obras de divulgação da doutrina espírita, do cristianismo redivivo. Shaolin teve acesso às memórias espirituais, os registros espirituais de todas aquelas reuniões que Jesus fazia com os seus discípulos toda noite. Dali, ele selecionou 50 delas e produziu uma obra fantástica, chamada Ave Luz, pelas mãos do médium João Nunes Maré. Dentre essas 50, uma delas fala sobre a caridade. Relata Shaolin: Judas Iscariotes, de repente, descobriu o valor da caridade e se dedicou a se transformar num homem do exercício da caridade, aproveitando todas as oportunidades que tinha. Em algumas poucas semanas, as mudanças em Judas eram vistas, percebidas, até mesmo por aqueles outros discípulos, seus companheiros, que comentavam como Judas havia mudado na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, através do exercício, a valorização da caridade. Naquele dia, Judas tinha saído de Betsaida e tinha ido para Betânia. Eram momentos de festividades em Betânia. A aldeia estava cheia. Judas estava hospedado a uma hospedaria. Naquela noite, adentra a hospedaria um homem pedindo por um quarto. O dono da hospedaria percebeu que ele trazia na face as chagas da lepra e não podia hospedá-lo por 3 motivos. O primeiro é que não havia quartos disponíveis. O segundo é que a lei era clara, que os portadores da lepra não poderiam conviver junto com os sãos. O terceiro motivo é que, por ser momentos de festividade, havia muita gente na aldeia. Possivelmente alguém já teria denunciado às autoridades que havia um portador da lepra transitando. Ele haveria de ser procurado. Mas o coração daquele hospedeiro era muito bom. Ele não queria mandar aquele homem embora. Lembrou de Judas, o homem da caridade. Bateu à porta do quarto de Judas, relatando o ocorrido e pedindo a Judas que dividisse o quarto com ele. Ninguém precisaria saber. Somente por aquela noite, para que ele não viesse a ser capturado e exilado no vale dos leprosos. Mas Judas tinha medo da lepra. E quando viu aquilo, arranjou a desculpa, fechou a porta e não atendeu. Passado algum tempo, os guardas chegaram e capturaram aquele homem, levando-o para o exílio na montanha. Na manhã seguinte, Judas acorda pesado, triste, deprimido.
teve ímpeto de chorar e chorou muito, pois havia fracassado na caridade. Retornou a Betsaida. À noite, na hora da reunião do mestre com os discípulos, Simão Pedro fazia a prece inicial. E durante a prece inicial, Jesus olhava fixamente aos olhos de Judas, capturando com a sua sensibilidade toda a turbulência, o cálice a transbordar no coração de Judas. Intuiu Judas a que ele elegesse o tema da noite. Tão logo Simão finaliza a prece, Judas se levanta e diz: mestre, por favor, preciso da sua ajuda, que me oriente como vencer os obstáculos da caridade, pois fracassei no exercício da caridade, nunca imaginei ser tão difícil. E Jesus lhe responde: Judas, compreendo a vossa luta, estás depressivo, o que não condiz com o exercício da caridade, pois só em entrares em contato com o seu semelhante, eles já herdam de ti as vibrações negativas que carrega. Estás como um faminto, que quando se depara com um alimento, o devora todo, sem pensar que daqui a algumas horas haverá fome novamente. Toda grande jornada há de ser cumprida passo a passo. Isso é uma lei universal para tudo e para todos. Todo exagero, Judas, é caminho para a desistência. Apara primeiro as arestas de teus pensamentos, para depois transformá-los em palavras e atos no serviço do bem. A maneira com que exercitas a caridade é que precisa mudar. Vá mais devagarinho e sempre. O tempo não exige de ti que corras com a tua reforma, mas exiges que não pares jamais. Muitas coisas boas espero de ti no futuro, Judas, mesmo diante das injustiças da sociedade. Eu te amo e te darei provas disso. Segura a minha mão e vamos caminhar junto à procura do Pai, amando-o sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quanto às doenças da carne, Judas, não tenha medo, são transitórias, pois as verdadeiras enfermidades estão no espírito. Todo exercício de caridade exterior torna-se vazio se não partir de dentro de nós. Veja essa relação, esse festival de ensinamentos que Jesus apresenta a Judas. Ele não apresenta só a Judas, apresenta a todos nós. Toda grande jornada há de ser feita passo a passo. Todo exagero é caminho para a desistência. Por quantas vezes nós compramos a ideia de fazer uma determinada coisa, mas não estamos preparados e mergulhamos de cabeça. E daqui a pouco, diante das dificuldades, nós vamos desistindo, vamos nos desestimulando. A caridade, que vem a ser uma virtude de muitas faces, dividida em dois grandes grupos: a caridade material e a caridade imaterial. Ambas muito importantes. A caridade material, extremamente importante para quem tem fome, quem tem sede, quem tem frio, quem não tem um teto, quem está ao relento, para quem precisa de um medicamento. Mas qual é a nossa
limitação para praticarmos a caridade material. Estamos limitados à nossa boa vontade e às nossas condições econômicas. Gostaria muito de poder dar um lar a cada morador de rua, não posso. Mas dentro das minhas limitações eu posso fazer parte de uma campanha que faça isso, ou eu posso fazer uma série de outros pequenos atos, atendendo a tantas necessidades. E a caridade material é aquela que ergue, é aquela que reergue, é aquela que consola, que abraça, que aconchega, é aquela que aquece, que explica, que ensina, é aquela que tolera, é aquela que perdoa, é a que estimula. São ilimitadas as possibilidades da prática da caridade imaterial. Quais são os limites que nós temos para praticá-la? Somente a boa vontade. A boa vontade de querer praticar. Pois a caridade material, a oportunidade, passa à nossa frente toda hora. Alguém que precisa de uma gentileza, alguém que precisa de um sorriso, alguém que precisa de um consolo. Aquelas duas pessoas que estão quase saindo no tapa ali na rua, e todo mundo parando para ver quem é que vai dar o primeiro, e nós podemos parar e entrar em prece, rogar aos benfeitores disponíveis para que possamos nos unir e acalmar aquelas mentes. São infinitas as possibilidades da prática da caridade imaterial. Ambas são importantes e podemos executá-las. Mas Emmanuel vem a nos afirmar na obra Vinha de Luz que ninguém consegue servir eficientemente a outrem sem que antes busque a edificação pessoal. O que ele chama de caridade essencial. A caridade na nossa essência. E o que vem a ser a caridade essencial é a caridade de pensarmos, falarmos e agirmos em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus estão em torno do amor. Todos os ensinamentos de Jesus nos levam ao cumprimento dos 2 mandamentos anunciados por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mostra-nos então, Emmanuel, que por mais que a gente faça a caridade exterior, mas sem buscar a nossa edificação pessoal, continuamos e continuaremos sendo mendigos de luz. Fazemos o bem, mas não crescemos com ele. Assim, é a busca da caridade essencial que vamos conseguindo através da nossa reforma íntima, fazendo aquela autoavaliação diária, fazendo a recomendação que Emmanuel nos dá na obra Ceifa de Luz, de desnudarmos das nossas máscaras, olharmos para nós mesmos com sinceridade, com honestidade, com humildade, onde vamos ver o que realmente somos e não aquilo que aparentamos ser. Somos repletos de virtudes e repletos de imperfeições. E a cada imperfeição que a gente verdadeiramente reconheça, focar no objetivo de corrigi-la, de corrigir aquela imperfeição e reparar os erros, as consequências dos erros cometidos. Isto é evoluir. Todas as vezes que nós identificamos um erro nosso e buscamos a sua reparação, é um passo na evolução. Consequentemente,
ficamos felizes todas as vezes que conseguimos vencer uma imperfeição. E se ficamos felizes, o nosso alto amor cresce. E se o nosso alto amor cresce, ele vem a nos estimular, nos incentivar para que consigamos fazer mais e mais esse processo. Junto disso, nós vamos aprendendo a nos amarmos como somos, imperfeitos. E automaticamente começamos a olhar o nosso semelhante também com esse olhar. Amar o nosso semelhante com os erros que vemos nele. E não sair apontando o dedo, criticando o erro. A gente tem uma facilidade danada de apontar o dedo. Fulano fez isso, fez aquilo, fulano é assim. Erros que muitas vezes nós já tivemos. Que por outras vezes ainda temos. E por outras vezes que não temos aqueles erros é porque não tivemos a oportunidade que ele teve de cometer. E se nós aprendemos a olhar o nosso semelhante, respeitando as suas imperfeições como resultado da sua ignorância no verdadeiro sentido da palavra, de ignorar que aquilo lhe faz mal e faz mal a outras pessoas, nós estamos respeitando o nosso semelhante. Nós estamos amando o nosso próximo, que é o segundo mandamento. Não conseguiríamos amar a Deus a quem não vemos, sem primeiro amar o semelhante, o nosso próximo a quem nós vemos. E neste processo vamos evoluindo e dentro do que for possível vamos até auxiliando o nosso próximo a que identifique também os seus erros, quando for possível. O respeito ao semelhante. É o que o Emmanuel vem a nos falar sobre o respeito ao tempo de cada um. Todos nós temos virtudes e imperfeições dentro do nosso tempo evolutivo. Alguns com algumas virtudes mais amadurecidas, outros com outras virtudes. Por isso precisamos respeitar o tempo de cada um. Tudo que Jesus nos ensinou, ele sempre nos mostrou com seus exemplos. E respeitar o tempo do semelhante, de cabo a rabo do Evangelho, a gente vê Jesus fazer isso. Mas vamos lembrar um caso. Está registrado na obra Há 2000 anos, de autoria espiritual de Emmanuel, pelas mãos de Chico. Ali tem o relato do encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus, o poderoso senador. E Jesus diz: senador Públio, tens neste momento a maior referência para a reorganização de teu espírito. Mas é de tua vontade exclusiva seguir-me hoje ou daqui a milênios. Veja Jesus respeitando o tempo de Públio. É de tua vontade exclusiva. Eu respeito ao livre-arbítrio. Teria Jesus poder para influenciá-lo? Claro que teria. Mas é ele que tem que decidir. E o senador, vaidoso, orgulhoso, poderoso, rico, não estava pronto para largar tudo isso e seguir o resto. E não seguiu. O que veio a acontecer muitos séculos depois? Abandonou o nome Públio e assumiu o nome Emmanuel, o coordenador espiritual de toda a obra de Chico. Esse espírito maravilhoso que tanta contribuição deu na divulgação da nossa doutrina espírita. Foi Jesus respeitando o tempo de Públio. A caridade, que sempre vai nos beneficiar também. André Luiz, na obra Mensageiros, vem a afirmar que sempre que nós trabalhamos na caridade a serviço
de Deus, ou seja, a serviço do próximo, sempre recebemos de volta o bem. Isto não é uma promessa de amizade, disse André Luiz, e sim uma lei divina, a lei de retorno do bem à sua fonte. O que falamos lá no início é natural. Se fazemos o bem pelo prazer de fazer o bem, estamos evoluindo, estamos eliminando os nossos sentimentos ruins, logo o benefício é certo. Mas é uma lei divina, a lei do retorno. O que faz da caridade essa virtude curadora para quem recebe e para quem pratica. Vi aqui é o núcleo e não falar de algum caso de Chico, que a gente tem que falar, né? Isso nos faz lembrar 1928, era noite, Chico estava em reunião no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e pela cidadezinha havia um mendigo, idoso e cego. Naquela noite o mendigo estava sendo conduzido com boa vontade por um bêbado, mas estava bêbado mesmo. Isso não podia dar certo, e não deu. Pois quando atravessavam o viaduto da via férrea, alguém perdeu o equilíbrio e empurrou o outro. Não sei quem foi, mas de certo que foi o mendigo que caiu, de mais de 4 metros de altura, e o outro sequer percebeu e foi embora. E o homem ficou ali vertendo em sangue no chão, até que um transeunte passou e viu aquilo e correu para pedir ajuda. A quem? Aquele homem que transpirava amor, Chico. Chico imediatamente manda chamar um médico para ajudar a socorrê-lo. E o médico examina, viu que ele estava gravemente ferido e que a chance que tinha teria que ter repouso absoluto por mais de um mês. Ele não tinha família, não tinha um lar. Chico usou das pouquíssimas economias que tinha e alugou um quarto para cuidar daquele homem. Mas ele precisava de ajuda, pois ele trabalhava de dia como caixeiro na venda de José Felizardo. Não podia perder o seu emprego. À noite ele cuidaria daquele homem. Procurou dentre os seus alguém que pudesse trabalhar de dia com ele, mas ninguém se habilitou. Muito provavelmente intuído, lembrou que naquela tarde sairia o jornalzinho semanário de Pedro Leopoldo. Correu lá e conseguiu ainda colocar um anúncio relatando o ocorrido e o que precisava de alguém que pudesse auxiliá-lo durante o dia. Na manhã seguinte, bate à porta de Chico 2 mulheres, 2 das mais famosas prostitutas de Pedro Leopoldo. Vimos o seu anúncio, trabalhamos à noite, podemos cuidar dele de dia, mas o senhor sabe quem nós somos. Nós podemos nos oferecer o trabalho, o senhor aceita? Mas é claro que sim, minhas filhas, e Jesus há de abençoá-las por isso. E passaram assim a revezar. Elas ficavam de dia, Chico ficava de noite. Mas toda vez que ia mudar o turno, Chico reunia os 4 para fazer a prece. A prece de manhã, a prece ao final da tarde. Sempre no revezamento. Passaram lá os seus 30 e poucos dias e o homem ficou bom. Aquela era a última prece, pois o homem seguiria o seu rumo. Após calorosa prece, onde os 4 vertiam em lágrimas, as 2 mulheres anunciaram a Chico que também era despedida. Pois durante aquele mês, convivendo com a caridade, com o exercício da prece, perceberam que não tinham necessidade de continuar aquela vida indigna e que estariam saindo de Pedro Leopoldo definitivamente, indo para Belo Horizonte buscar qualquer trabalho digno,
onde o passado ficaria em Pedro Leopoldo não as seguisse. E Chico imediatamente agradece a Jesus as bênçãos sobre essas duas mulheres. Uma delas conseguiu de imediato um emprego numa tinturaria. A outra demorou um pouco mais porque ficou tão satisfeita em lidar com um doente que colocou na sua cabeça que precisava trabalhar com doente. Conseguiu um hospital, começar com qualquer função, mas tamanha foi a sua dedicação que logo já era enfermeira naquele hospital e foi até o final de seus dias trabalhando na caridade, trabalhando com amor. É a caridade, a virtude curativa, a quem ela oferece e a quem a recebe. Caminhamos para o nosso final, lembrando da questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta então aos venerandos: qual o verdadeiro significado da palavra caridade no entendimento de Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. O que significa cada uma dessas três palavras? Benevolência vem do latim bonum voluntatis. Bom, boa, voluntate, vontade, a boa vontade, que sem a boa vontade jamais haverá caridade. Poderá levar qualquer outro nome, menos caridade. A boa vontade é o primeiro passo no exercício da caridade. Indulgência, também no latim, indocilitar, de dentro, docilitar, doçura, docilidade. A docilidade que vem de dentro. A docilidade que nos permite olhar o nosso próximo, verificar os seus erros e não apontar o dedo. Compreender, como falamos há pouco. Entender os erros do nosso semelhante como fazendo parte do seu tempo evolutivo. Se está no erro é porque ainda não acordou para a coisa. Amar ao próximo. Lembrando que compreender não é concordar. Concordar com o erro é ser conivente. Compreender é ser indulgente. Perdão, também do latim perdonatio, por donatio, donativo, doação, por doação. Quando somos ofendidos por alguém, seja de que tipo for, nós o somos de fora para dentro de nós. E ao invés de revidarmos, não, buscamos de dentro de nós, por doação, algo positivo em relação àquela pessoa, a fonte da ofensa, para que possa de alguma maneira auxiliá-la a perceber o erro cometido. Se temos chance do esclarecimento, a gente esclarece na hora. Você está errado porque você está achando isso e não é verdade. Mas se por vezes a gente não consegue nem abrir a boca para falar, a pessoa está irada, a gente fornece o nosso silêncio, se controla e fica em silêncio. Quando aquele sangue esfriar, vai despertar para a reflexão o que havia naquele silêncio, a certeza de que ele estava certo e que eu estou errado. Mas sempre, em todos os casos, podemos contribuir com a nossa prece. Fazer a nossa prece pelas pessoas que nos magoam, que nos ofendem, que nos prejudicam, pessoas que fazem acender dentro de nós ainda os nossos sentimentos mais primitivos. Fazemos habitualmente as preces porque nós amamos. Isso é fácil. Mas a gente precisa sim fazer a prece por aquelas pessoas que são as pessoas difíceis no nosso caminho e que estão ainda mostrando para a gente o quanto a gente precisa se melhorar. Assim é a caridade, o amor em ação, e o perdão é a própria caridade em ação. Precisamos sim, estamos focados, temos a intenção de fazer o bom uso da caridade, devemos, mas sem jamais perder a conta da necessidade da prática da caridade essencial, que é aquela em que nós estamos focados
na nossa edificação. Lembrando, a caridade de pensar, falar e agir em conformidade com os ensinamentos de Jesus. E em nome desta caridade infinita que recebemos de Jesus, a benevolência, a sua indulgência e o seu perdão, em prece, agradecemos. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater à porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meio nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união, como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus.